Galera, olha só, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como é possível vocês auferirem renda mensal e de forma recorrente investindo na Bolsa de Valores. É isso mesmo, é aquele pinga-pinga todos os meses na conta de vocês. Mas antes da gente começar, eu quero convidá-los a se inscreverem aqui no meu canal, a ativarem o aviso de notificação para todas as vezes que eu subir um vídeo, vocês serem avisados, beleza? Então vamos lá. Que mecanismo é esse que permite que vocês aufiram renda mensal investindo na Bolsa de Valores? São os dividendos, que nada mais são do que os lucros auferidos pelas empresas distribuídos para os sócios, né? Porque quando você compra uma ação, você está comprando uma participação em uma determinada empresa. E como consequência disso, você tem direito a receber parte daqueles lucros, né? Porque olha só, a lei das SAs determina que todas as empresas constituídas pelo regime de sociedade anônima, que é o caso das companhias que têm capital aberto na bolsa, distribuam minimamente 25% do seu lucro líquido para os sócios. Então, todas as empresas têm que distribuir anualmente os seus lucros para os seus sócios, no caso vocês que são detentores das ações daquela determinada empresa. Legal, se nós estamos falando aqui num período anual, como que faz para você auferir dividendos mensalmente? Você tem que escolher aquelas empresas que pagam dividendos de forma mensal. Então, por exemplo, no caso do Banco Itaú, ele paga mensalmente dividendos. Por exemplo, no caso da Taesa, ela acaba pagando trimestralmente, todo mês de maio, agosto e novembro. Trimestralmente não, 3 vezes por ano, né? E aí você consegue montar uma carteira de investimento que possa te proporcionar aquela renda mensal, no caso, através de dividendos. No Brasil, existe uma outra figura que também pode ser, por analogia, comparada com os dividendos, que é o juro sobre capital próprio, né? Que é o JCP, também conhecido aí no mercado, que basicamente é um dividendo que a empresa tem benefício fiscal sobre esse dividendo. Então acaba que você tem uma outra forma também para auferir renda, que é o JCP, tá bom? Então vamos lá. Por que escolher empresas que pagam dividendos? Por que escolher a estratégia de dividendos, né? Quando a gente está falando de empresa de dividendos, geralmente a gente está falando de empresas sólidas, né? Que são aquelas empresas que já são maduras, que não estão mais em estágio de crescimento. Por quê? Porque a empresa ofere o lucro e distribui boa parte desse lucro para os seus acionistas, né? Então a empresa não está mais naquele estágio de reinvestimento para crescimento, né? Então você acaba tendo previsibilidade de recebimento, né? Previsibilidade de renda, de geração de renda passiva, que isso você pode, no momento que você atingir a sua independência financeira, no momento que você já estiver na sua aposentadoria, você usa esses dividendos para custear o seu custo de vida. É basicamente isso, né? Auferir renda para custear os seus custos, pagar as suas despesas, né? Legal. E como é que eu descubro aí qual empresa que está pagando mais dividendo, qual empresa que é boa pagadora de dividendo, né? É através de um indicador chamado Dividend Yield, que nada mais é do que os dividendos distribuídos por uma determinada empresa nos últimos 12 meses em relação ao preço daquela ação, né? E aí o legal seria que você comparasse esse Dividend Yield com, por exemplo, a taxa Selic, né? Que é o ativo, ou com o tesouro, com a taxa Selic. Legal. E como que você sabe aí, né, qual empresa que está pagando mais dividendo, qual empresa ou qual é o dividendo que aquela empresa está pagando, né? É através de um indicador chamado Dividend Yield, que nada mais é do que os dividendos distribuídos por uma determinada empresa nos últimos 12 meses em relação ao seu preço de negociação. E aí o que é interessante você fazer? Você comparar isso com, por exemplo, a taxa Selic ou com a renda fixa, para que você consiga entender se esse dividendo está atrativo ou não. O que é interessante também no caso dos dividendos, né? É que isso é uma renda isenta de imposto de renda. Ou seja, quando você compara isso com a renda fixa, ele fica até mais atrativo, porque a renda fixa você vai pagar imposto pela tabela regressiva.
O que é importante dizer aqui, tá? Os dividendos, legal, eles são interessantes por causa da geração de renda passiva, mas é legal você utilizar ou se beneficiar dos dividendos naquele momento em que você já está auferindo os benefícios do seu patrimônio construído, né? É muito importante que num determinado momento ou naquele momento de construção de patrimônio, você realize o reinvestimento desses dividendos, para que você faça os juros compostos, né, trabalhar ao teu favor e que você consiga potencializar aí a sua construção de patrimônio. Eu tenho um dado aqui que mostra em relação, e aí não é em relação ao Ibovespa, né, em relação ao S&P 500, que é o índice lá da Bolsa Americana, né? Nos últimos 30 anos, quem investiu no S&P 500 ganhou aproximadamente 708% de rentabilidade, tá? Quem fez o reinvestimento dos dividendos auferiu um rendimento de 1.417%. Ou seja, existe uma diferença muito grande, né, entre a rentabilidade com os dividendos reinvestidos e a rentabilidade só você auferindo os dividendos, né, e eventualmente consumindo naquele processo de construção de patrimônio, tá? Legal. Mas quando a gente está num processo de construção de patrimônio, pelo menos na minha opinião, não é muito interessante você só olhar para dividendos, tá? Por quê? Porque, como eu já mencionei, as empresas de dividendos, como elas não reinvestem esse lucro, né? Elas devolvem esse dinheiro para o sócio, elas tendem a apresentar um crescimento um pouco mais modesto, que geralmente fica mais ou menos na média do crescimento da economia. O que isso quer dizer? Que a valorização daquela ação não tem grande potencial, ou pelo menos não deveria ter grande potencial. Por que acontece? Como ela não cresce mais, os lucros não crescem na sua proporção. E como o preço de uma ação ela tende a acompanhar os seus lucros no longo prazo, o preço daquela ação vai acabar apresentando um crescimento um pouco mais modesto. E não tem problema nenhum o investidor que quer investir em dividendos, ele ter uma parte do teu patrimônio em dividendos, né? Mas eu acho que é interessante também ele balancear isso daí com empresas também voltadas para o crescimento, né? Para que ele consiga administrar um pouco mais de risco com as empresas de dividendo e tentar um retorno um pouco mais expressivo com as empresas de valorização. Legal. E pensando nessa estratégia de dividendos, né, ou parte da tua estratégia ser voltada para dividendos, como por exemplo, na minha carteira de investimento, eu tenho aproximadamente 35% da minha carteira é voltada para dividendos, tá? Da minha carteira de ações. Pensando um pouquinho mais nessa estratégia, eu trouxe aqui para vocês uma dica de um livro, tá? Que é esse livro aqui, ó, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, tá? Do Décio Bazin, que é um livro que traz uma estratégia bem interessante de dividendos, né? É basicamente uma estratégia de dividendos que o Décio Bazin traz nesse livro e que ele mostra ali, né, o potencial, né, que essa estratégia tem também na construção de patrimônio, além da geração de renda passiva, né? Ele tem uma metodologia própria ali que ele desenvolveu para direcionar o investidor para essa estratégia de dividendos, tá? Obviamente que esse livro ele foi escrito numa época diferente, né? Num momento econômico diferente do Brasil, mas ele é super válido ainda, né? Essa ideia ainda é super válida. E tem um outro exemplo aí de investidor aí na bolsa que também adota essa estratégia, né? Que é talvez o maior investidor, pessoa física da bolsa brasileira, que é o Luiz Barsi, né? Ele fala muito dessa estratégia de investimento. Para vocês terem uma ideia, o que o Barsi recebe de dividendos todos os meses da fortuna aí, mais de bilhão que ele tem investido aí na bolsa, talvez seja a renda anual de muitas pessoas. É só o que o Barsi recebe, por exemplo, por mês, né? Só de dividendos. Então, ele fala também que uma parte da estratégia dele é muito focada em dividendos. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa aí o like aí no vídeo para que eu possa sentir aí se vocês curtiram ou não. Então é isso, tamo junto, é tudo nosso. Valeu!